Caríssimos amigos e irmãos, a paz do Senhor esteja com todos vocês. Alegria poder estar com todos vocês nesse final de semana, celebrando mais um dia do Senhor. Esse domingo que nós celebramos, que é o 19º domingo do tempo comum, é o dia também que nós celebraríamos, se não fosse domingo, dia de Santa Clara. E como estamos pelo meio de comunicação, que é a televisão, sabemos que Clara de Assis é a patrona, padroeira da televisão, porque conta-se na sua vida que, estando no leito de doença, do leito no seu quarto, participou, assistiu à celebração do seu quarto, o que acontecia na capela. Então, de uma certa forma, a igreja, ao colocar Santa Clara como padroeira da televisão, né, no sentido daquilo que ela viu de longe, e um pouco a televisão vem trazer esse aspecto aí, fala também da importância de levar também os atos sagrados para quem está no seu leito, nas suas dificuldades, não sem poder sair de casa, para que também possa estar sendo evangelizado, e mesmo sem poder participar presencialmente, como é o normal, possa estar também ouvindo a palavra de Deus, cantando, rezando, se colocando aberto aos sinais de Deus. Então pedimos a Santa Clara que nos interceda por todos nós, interceda pelo meio de comunicação que é a televisão e nos ajude a viver com alegria também a nossa vida de fé, a nossa presença também nesse meio de comunicação. Nós comemoramos hoje também o Dia dos Pais. Nós, com muito carinho, queremos abraçar a todos os pais e, consequentemente, as suas famílias, a sua esposa, os filhos, pedindo a Deus para que, olhando para aquele que é o Pai de todos nós, os pais também procurem viver, passar a fé aos seus filhos, ser aqueles que realmente levem essas novas gerações que vão nascendo e que vão surgindo, a experimentarem todo o equilíbrio humano, tendo uma família cristã, uma família de fé, que possa ajudá-los a ver os verdadeiros valores da vida familiar. E começando com esse Dia dos Pais, nós iniciamos no Brasil toda a Semana Nacional da Família. Pedimos a Deus para que todas as famílias aproveitem dessa semana para a reflexão, para a oração e para testemunhar a sua alegria em serem famílias cristãs, em buscarem a Deus de todo o seu coração. E Dia dos Pais e Semana da Família, dentro do mês vocacional, que recorda a vocação à vida familiar e que também recorda a todos nós o Ide e fazer discípulos entre todas as nações, que é o tema do mês vocacional deste ano, fazendo eco ao Ano da Juventude, fazendo eco à nossa Jornada Mundial da Juventude, que tem justamente como lema, como tema, Ide e fazer discípulos entre as nações, de tal maneira que as famílias cristãs possam testemunhar que no seu seio, no seu meio, tem Jesus Cristo, que dá sentido às suas vidas, faz com que marido, mulher, pais e filhos vivam uma comunhão, uma unidade e, ao mesmo tempo, serem testemunhas para o mundo da vida cristã vivida em família. Dentro do mês vocacional, aquilo que nós temos na Igreja do Brasil, como mês temático, também nós somos convidados essa semana a aprofundar justamente essa vocação. Vocação a ser família cristã, a ser família humana. Sabemos que o futuro da humanidade passa pela família, como bem recordou o beato Papa João Paulo II, e, ao mesmo tempo, a nossa responsabilidade hoje ser uma proposta, de ser realmente um anúncio dessa família, conforme o plano de Deus, conforme nós realmente compreendemos, para ser um sinal para a nossa sociedade. Nesse sentido, os textos para esse mês vocacional, tem entre as várias orações, tem também a oração vocacional que contempla também a questão da paternidade, questão também de viver a vida em família. Portanto, abrindo a Semana Nacional da Família, rezemos. Ó Deus, de quem procede toda a paternidade, no céu e na terra, que és amor e vida, faz com que cada família humana sobre a terra se converta por meio de teu Filho Jesus Cristo, nascido de mulher, e mediante o Espírito Santo, fonte da caridade divina, em verdadeiro santuário da vida e do amor, para gerações que sempre se renovam. Faze
Que a tua graça guie os pensamentos e as obras dos esposos para o bem de suas famílias e de todas as famílias do mundo. Faze que as jovens gerações encontrem na família apoio para a sua humanidade e para seu crescimento na verdade e no amor. Faze que o amor reafirmado pela graça do sacramento do matrimônio se revele mais forte que qualquer debilidade a qualquer crise, pelas quais às vezes passam nossas famílias. Faze finalmente, te pedimos, por intercessão da Sagrada Família de Nazaré, que a Igreja em todas as nações da terra possa cumprir frutiferamente sua missão na família e por meio da família. Tu que és a vida, a verdade, o amor, na unidade do Filho e do Espírito Santo. Amém. E assim nós rezamos, meus irmãos e irmãs, nesse Dia dos Pais, pela família, esse mês vocacional, abrindo a Semana Nacional da Família, para a qual nós insistimos para que todos nas suas comunidades participem e, mais ainda, para que as nossas comunidades, os vários grupos familiares que já existem, já se reúnem normalmente, sejam também sinais para as demais famílias, ao povo em geral, da importância da família humana, da família cristã no mundo de hoje. Também, meus irmãos e irmãs, nesse final de semana, a Palavra de Deus nos coloca alguns temas muito importantes, interessantes e profundos, que depois na sua paróquia, na missa que você vai participar, deve estar de ouvido aberto para acolher dessa riqueza da Palavra de Deus na sua vida. Um dos temas que vale a pena meditar cada versículo é sobre a fé que nos vem da Carta aos Hebreus, que é a segunda leitura desse domingo, né? A Carta aos Hebreus, meus irmãos e irmãs, ela vai colocar justamente que a fé é o modo de já possuir o que ainda se espera, a convicção acerca das realidades que não se veem. É uma clássica definição que a Carta aos Hebreus dá na revelação que nós temos no Novo Testamento, falando sobre a fé. Já possuir agora aquilo que ainda se espera e a convicção de realidades que não se veem. A fé nos faz ver, né, o eterno na história e ao mesmo tempo de poder justamente ter já agora aquilo que nós esperamos viver também na eternidade. E depois tem uma enumeração muito bonita na carta aqui aos Hebreus, em que fala de vários sinais. Foi pela fé que valeu os antepassados um bom testemunho, foi pela fé que Abraão obedeceu a ordem de partir para uma terra, foi pela fé que ele residiu como estrangeiro na terra prometida, né? Foi pela fé que Sara, embora estéril, idade avançada, se tornou capaz de ter filhos, não é? E fala que todos morreram na fé, não viram ainda a realização da promessa, mas a puderam ver e saudar de longe. Eles declararam estrangeiros e imigrantes nessa terra, não é? Então estão buscando uma pátria. E lembrando ainda, foi pela fé que Abraão, posto à prova, ofereceu Isaque, né? E termina justamente dizendo, né, sobre essa fé de Abraão, né, entregando sua vida ao Senhor, inclusive confiando no Senhor com relação ao seu filho Isaque. Por isso, meus irmãos e irmãs, eu creio que esse texto aqui da Carta aos Hebreus, nesse ano da fé, deve ser uma oportunidade para que todos nós também aprofundemos, né, como é que nós temos vivido esse ano da fé, como é que nós temos aprofundado a nossa fé e como é que nós temos também testemunhado essa nossa fé. O livro da sabedoria, a leitura primeira, que nós iremos ouvir também nesse final de semana, coloca também sobre a noite da libertação, que foi predita aos pais, né, sabendo para a que juramento tinham dado crédito, em quem tinha acreditado, e se conservassem intrépidos. E ela foi, essa noite da libertação, esperada por teu povo como salvação para os justos e como perdição para os inimigos, não é? Então também o livro da sabedoria nos coloca essa confiança no Senhor, sabendo que o povo de Deus, escravo, né, muitas vezes dominado por outro povo, esperava essa noite da libertação. E se isso aconteceu de uma certa forma no Antigo Testamento, com o Êxodo, né, nós sabemos que conosco acontece com
a morte e ressurreição de Jesus, que nos liberta e nos faz ver agora a nossa libertação. Nesse sentido, meus irmãos e irmãs, na tradição do Antigo Testamento, quando a família se reúne para celebrar a Páscoa, justamente a pergunta por que hoje é diferente, por que se faz, e vai dizer porque hoje nós somos livres porque o Senhor nos libertou. A mesma coisa, meus irmãos e irmãs, nós podemos também dizer por que nós celebramos a Eucaristia, por que nós caminhamos na igreja, como é que nós, muitas vezes atacados, muitas vezes apedrejados, recebendo flechado por todos os lados, nós prosseguimos com alegria a nossa vida e testemunhando Jesus Cristo, mesmo incompreendidos, mesmo muitas vezes com tantas coisas complexas ao nosso redor, porque a fé nos faz enxergar o sentido de tudo, o sentido da nossa vida e também o presente e o futuro. Porque, meus irmãos e irmãs, o Papa Francisco tem falado muito sobre isso, que a igreja não é uma ideologia, mas sim pessoas de fé que a vivem e a testemunham. E também nós somos chamados, no meio de tantas situações que muitas vezes se criam contra a igreja, contra a fé, contra o transcendente, de viver intensamente essa nossa vida de fé, de tal maneira que nós testemunhemos a nossa alegria de Cristo Jesus. Nesse sentido, meus irmãos e irmãs, Paulo VI tem uma belíssima oração pela fé. Isso é bom que também nós, nesse tempo do ano da fé, nesse tempo vocacional, nós também pedíssemos aquilo que ele pediu. Ele diz assim na oração pela fé de Paulo VI: Senhor, eu creio em vós. Faça que minha fé seja pura, sem reservas, que penetre em meu pensamento e em meu modo de julgar as coisas divinas e as coisas humanas. Senhor, faça que minha fé seja certa, pelo testemunho do Espírito Santo ao meu coração e pela lógica das provas externas, certa pela luz que tranquiliza e pela naturalidade que me descansa. Senhor, faça que minha fé seja forte, que ela não tema as contrariedades dos problemas que enchem minha vida, não tema a oposição dos que a discutem e atacam, rejeitam e negam, mas que ela se reforce na prova íntima da minha verdade, afaste dos meus preconceitos e das críticas e cresça pelo meu testemunho diário. Senhor, faça que minha fé seja alegre, dando paz e alegria ao meu espírito, assim como a oração e a vida comunitária que são ungidas e perfumadas por ela. Senhor, faça que minha fé seja operosa, isto é, que trabalhe sem descanso e se manifeste em muitos e em lindos frutos de caridade. Faz com que ela cresça na amizade convosco, vos busque, testemunhe e em vós espere, mesmo nos sofrimentos, até que chegue a hora da revelação final. Senhor, faça que minha fé seja humilde e não queira ser o resultado dos meus estudos e pensamentos, mas fruto do Espírito Santo, e busque sua garantia na obediência aos ensinamentos da Igreja, nossa Mãe e Mestra. Amém. Texto da oração pela fé do Papa Paulo VI, de saudosa memória. E finalmente, meus irmãos e irmãs, nesse mês vocacional, Dia dos Pais, Ano da Fé, o Evangelho desse final de semana. O Evangelho que nós estamos ouvindo é um Evangelho muito rico, de muitos detalhes. Isso é muito bom que nós pudéssemos estar muito atentos àquilo que o Senhor vai nos falar nesse final de semana. A palavra de Deus do Evangelho, segundo São Lucas, nos coloca, de um lado, a confiança do Senhor. Não temas, não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Portanto, tenha a tranquilidade. Segundo, saber estar despojado. Fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Onde está o vosso tesouro, está o vosso coração. Esteja também atentos e, em tempo, acolhendo o momento presente e vigilantes. Que os vossos rins sejam cingidos e as lâmpadas acesas. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. E terceiro, também coloca, quando Pedro pergunta, é para nós ou para os outros? Ele vai dizer também para vocês, para que sejam fiéis administradores das coisas do reino. Aquele empregado
que não for atento a isso terá as consequências, tem as consequências. Por isso, as consequências de não estar atento ao Senhor são muito sérias e graves para todos nós. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Fique atento à palavra desse domingo, meus irmãos e irmãs. Vivamos com intensidade a nossa vida familiar, junto com nossos pais, e com alegria esse mês vocacional, recordando que tudo isso deve nos levar a uma dimensão de evangelização. Ide e fazei discípulos entre as nações. Um bom final de semana e uma boa semana a todos vocês, cresçam os irmãos e irmãs, que Deus abençoe e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.